Meus irmãos e minhas irmãs, que hoje celebram conosco este memorável momento que é o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? No Oriente Médio, ali no Mar Mediterrâneo, desde tempos imemoráveis que havia... Aviso, faz favor de ligar aqui no meu telefone, porque eu não consigo. Havia a festa chamada Festa da Colheita. Era aquele tempo em que uma cultura toda agrária, o tempo da colheita era um tempo de grande alegria, porque era a garantia de um ano de alimentação. Nós que temos uma raiz cultural na zona rural, sabemos bem o que é isto. Os judeus consideravam o maior presente eles terem sido escolhidos para ser o povo de Deus entre todos os outros povos. Não era para menos eles tendo esta consciência. E tendo esta consciência, o sinal visível que marcava este acontecimento tinha sido a aliança do Sinai. Quando Moisés desce com as tábuas escritas com o Decálogo, que na realidade o Decálogo mostra tudo que um ser humano precisa fazer para se tornar verdadeiramente humano. Humano é quem não perde o contato com a sua fonte. Reconhece que há uma causa eficiente e amorosa, pela qual existe tudo em vez de nada. Há um Criador. E este Criador tem que ser respeitado, não pode ser usado o seu nome de maneira leviana. Que esse Criador se torna presente para que o homem não tão esquecido como nós somos, o ser humano, inclusive na cultura islã, todos os dias as sirenes soam 5 vezes nas cidades para lembrar os homens e as mulheres, porque eles são muito esquecidos quando se trata do louvor ao Criador, o que é verdade. Tinha um dia na semana dedicado para que a gente não esquecesse dos feitos de Deus, sobretudo tirando o povo da escravidão do Egito. Para que uma pessoa seja humana, o mínimo que se pode exigir dela é um senso de gratidão ao seu pai e sua mãe, que passaram anos e anos lhe dando tudo sem nada receber. Portanto, honrar pai e mãe. Para que um ser humano seja humano, é indispensável que ele não quebre
a base de toda a convivência humana. E o que é a base da convivência humana? A confiança. Onde não há confiança, não há convivência humana. E quando o homem rouba o seu irmão, ele destrói a base da confiança, destrói, ou seja, a base da convivência, que é a confiança, e destrói a sua humanidade. Quando esta falta de confiança se transforma num ato de violência, em que um homem mata o próprio irmão, o próprio semelhante, é impossível haver sociedade e civilização num mundo assim. Não se pode ser humano se não se respeita a si mesmo, porque afinal de contas nós recebemos este corpo e que dele devemos cuidar com todo carinho e reverência. E do mesmo jeito, nos relacionar com os outros que são seres corporais e que precisam ser tocados e não amassados, que precisam ser acariciados e não levar pancadas. É preciso que haja respeito. Se não há respeito, e cada homem se acha como um animal, sem necessidade, sem capacidade de refrear o seu instinto de macho, que quer se relacionar sexualmente com todas as fêmeas que encontram. Este é o mundo da natureza bruta, sem consciência e sem inteligência. Mas no ser humano, este instinto animal masculino de querer se relacionar com todas as fêmeas precisa ser elevado a uma dignidade de tal modo que não seja uma relação sexual, uma relação só carnal, mas uma relação afetiva, uma relação espiritual. Não há nada no decálogo que possa ser tirado e se diga, sem isso é possível construir um ser humano humanizado. O decálogo nos arranca do atavismo do animal de onde viemos, em que não havia lei, apenas os instintos controlam tudo e os machos têm a missão de espalhar os seus genes por mais onde eles possam espalhar. O ser humano precisa se elevar, não é negar a sua animalidade, mas precisa elevá-la à condição de humanidade, em que a afeição, o respeito, a fidelidade fazem parte do relacionamento. Pois bem, de repente, os hebreus transformaram esta festa, que era uma festa da colheita, 7 vezes 7 depois da Páscoa, já que a semana tinha 7 dias, e 7 vezes 7, 7 semanas depois da Páscoa, 49 dias, e no 50º dia se celebrava esta festa da colheita, mas não a colheita somente dos gêneros alimentícios, mas a colheita da Torá,
a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E eles chamavam Hagá Shavuot, 50 dias depois da Páscoa, 7 semanas depois da Páscoa, no primeiro dia depois das 7 semanas, 7 vezes 7, 49. E em grego passou a se chamar Pentecostes Imera, o 50º dia depois da Páscoa. Como a gente tem sempre esta necessidade de resumir, passou a se chamar só Pentecoste. E se perdeu o fio condutor. São Lucas coloca neste dia a segunda manifestação da aliança. Se na primeira aliança Deus entrega a Moisés as leis que orientam um homem na sua caminhada, que vem debaixo da animalidade para a humanidade, não é nem para a espiritualidade ainda, é para a humanidade somente. Porém, esta antiga aliança, ela era uma realidade externa. E os profetas perceberam que uma lei, quando ela é apenas externa, não é capaz de transformar o ser humano. Então os profetas começaram a sonhar com um tempo em que Deus viria escrever a sua lei, não em pedras, nem em papiros, mas no coração do homem, para que esta lei se manifestasse de dentro para fora. E foi o que aconteceu com a nova aliança. Não é uma nova lei, é uma nova posição da lei dada na primeira aliança. Se antes se tratava de uma lei externa, agora com o Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos e vem sobre toda a carne, diz mais tarde o evangelista João, aquilo que era uma proposta de fora para dentro, agora se torna um desafio, um chamado de dentro para fora. Deixa eu dar só um exemplo que vocês vão entender melhor. Digamos que uma jovem e um jovem estudam um livro de como ser mãe, de como ser pai. Eles estudam, se especializam, como deve agir uma mãe, como deve agir um pai. Mas aquilo é uma realidade fora deles. No dia seguinte, eles não mudaram a vida deles. Sabe tudo. Como é que deve agir uma mãe, como é que deve agir um pai, sabe? Mas não age. É isto que acontece quando nós sabemos dos 10 mandamentos. Agora, de repente, aquele casal tem um bebê. Aquela mãe não precisa mais de livro para dar de mamar o bebê. Ela não precisa mais de despertador quando o bebê chora. Ela acorda, sem precisar ninguém acordá-la. Aquele pai, quando o obstetra traz aquela criança, ainda toda esbranquiçada, lá que a mãe acabou de dar luz, e traz e mostra ao pai, as lágrimas caem dos seus olhos, sem que ninguém precise dizer
que ele deve chorar. Porque aquela realidade que antes ele sabia por um livro que ele leu, por um estudo que ele fez, aquela realidade agora está dentro dele, está dentro dela. E esta realidade dentro dele e dentro dela, que vai, a partir daí, normatizar o seu comportamento humano. Por isso, o Espírito Santo é este, que leva para dentro de nós a lei que nos ensina como ser humanos, mas ainda está fora de nós. E ele introjeta. E como é que nós sabemos disso? Eu não sei se você já roubou alguma vez. Eu não. Mas as pessoas que me dizem que roubaram a primeira vez, eles sentem uma voz dentro deles dizendo: está errado, não leve, não é seu, não faça isso, não está certo. Eu não sei se você já adulterou alguma vez, mas quando você vai adulterar a primeira vez, tem uma voz dentro de você dizendo: não, não é justo, não é justo o que você está fazendo, você exige fidelidade e você não oferece, isto não é correto, e você entra um pouco em crise. Agora, se você abafar a voz do Espírito Santo, aí é como o povo simples diz: aí você pode soltar a franga, porque você voltou ao nível do animal, que quando está no cio, qualquer um que chegar pode cobrir se for fêmea. E o animal macho, é toda hora, se ele encontrar alguém que aceite uma fêmea, ele cobre. Mas aí é porque você já anulou a voz do Espírito Santo dentro de você. Você já não é mais humano. Você é um perigo para você, e é um perigo para a humanidade. E é por isso que nas civilizações modernas, estas pessoas que chegam a este nível, imagine uma pessoa planejando matar outra, e esta voz do Espírito Santo, que não é de fora, dentro da mente, dizendo: isto está errado, você não pode fazer isto. E quantos têm desistido? Isso é o que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo defenderá Jesus. Como que ele defenderá Jesus? Quando o homem, na sua animalidade, não se eleva, mas de repente aquela voz interna o incomoda e o chama para que ele se eleve e seja digno da confiança que os outros homens colocaram nele, que as outras pessoas colocaram nele ou nela. Agora, se ele extinguir esta voz do Espírito, aí ele mata sem nenhum remorso, porque ele extinguiu o Espírito. Este Espírito que nos foi dado para nos elevar da animalidade à humanidade e da humanidade à espiritualidade, que a espiritualidade significa quando eu não estou mais sujeito ao que eu gosto e ao que eu não gosto. Quando eu não divido mais o mundo no meio, entre o que gosto e o que não gosto. Quando eu não quero mais adequar o mundo a mim, mas eu olho tudo e acolho e faço o meu discernimento. Aí eu me tornei um ser espiritual. Nós vivemos numa sociedade
que a política se transformou galo de briga. Cada chefe político com um galo debaixo do braço, procurando outro galo do outro, para botar uma briga. Isto desumaniza o brasileiro, desumaniza as famílias, desumaniza tudo. Nunca foi tão necessário clamar pela voz do Espírito, que fala nas consciências e diz: não pode ser assim. Que Deus nos dê a graça de ouvir esta voz e não extingui-la em nós, para nos tornarmos humanos e de humanos nos tornarmos espirituais. Como eu tive a graça de conviver com meu tio Dé, que era um homem que conseguiu, na simplicidade, não era um homem letrado, mas era um homem sábio. Nunca vi o meu tio dizer: eu gosto disso, desgosto daquilo, acolá não dá, acolá é que é bom. Sempre estava à disposição, sempre, com um sorriso que não era uma gargalhada, era um sorriso de quem já tinha ido além da animalidade e já estava tocando a espiritualidade. Que Deus dê a nós todos esta graça e que a gente possa deixar para aqueles que nos conheceram esta saudade de ter visto um ser humano, humano e espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.